colegas, hoje estamos indo para a nossa quinta aula sobre visão geral dos sinais e sintomas cardiovasculares. Hoje, a aula de hoje, vamos falar sobre vários assuntos. Vamos falar sobre aneurisma. Aneurisma é a dilatação normal na parede de uma artéria, veia ou coração. Ocorre quando a parede do vaso ou do coração torna-se enfraquecida por trauma, doença vascular congênita, infecção ou arteriosclerose. A designação em relação ao aneurisma vai de acordo com o vaso específico com o qual se desenvolve. Então, ele pode ser um aneurisma arterial ou aneurisma venoso. Tipos de aneurismas. Então, temos um aneurisma torácico, que envolve a parte ascendente, transversa ou descendente da aorta. Temos os aneurismas abdominais, que envolvem a aorta entre as artérias renais e as ramificações ilíacas. E temos os aneurismas arteriais periféricos, que afetam as artérias femoral e poplítea. Agora, os aneurismas arteriais torácicos. Existe o aneurisma dissecante, que é mais frequente e divide a parede arterial criando um falso vaso. Ele é muito frequente em homens hipertensos entre as idades 40 a 70 anos e pode ser ocasionado por uma elevação da pressão sanguínea, elevação da pressão sanguínea importante, que pode facilitar a fissura rápida e ruptura final da parede na aorta na presença de uma dilaceração pequena da índia. Local comum dos aneurismas arteriais periféricos. Então, fica situado entre o espaço poplíteo nas artérias das extremidades inferiores. Nos aneurismas arteriais periféricos, os sintomas característicos são sintomas isquêmicos nos membros inferiores. Pode ser observado também pulso de maior amplitude, que é facilmente palpável, e nota-se também uma área expandida atrás do joelho, que pode estar presente e raramente com desconforto. Aneurisma da aorta abdominal. Uma frequência maior, em torno de 4 vezes do que os aneurismos torácicos. O desenvolvimento de aneurisma da aorta não tratado acontece a expansão e ruptura de um dos locais, incluindo, por exemplo, a cavidade peritoneal, o mesentério, atrás do perônio, na veia cava inferior ou no duodeno ou do reto. Tá? Então, pode acontecer essa ruptura nesses locais e vai causar um grande problema. Um local comum também do aneurisma da aorta abdominal é abaixo do rim, abaixo das saídas das artérias renais, e o paciente pode referir dor na junção tóraco-lombar. Sinais e sintomas da do aneurisma da aorta abdominal. Então, geralmente é assintomático. Tá? Esse tipo de aneurisma da aorta abdominal é geralmente descoberto durante o exame físico ou no exame de raio-x do abdômen ou da coluna lombar por alguma razão. Um sintoma comum dos pacientes é a percepção de uma massa pulsátil no abdômen com ou sem dor, seguida de dor abdominal e dor nas costas. A dor nas costas, por exemplo, pode ser a única característica apresentada por esses pacientes. E a dor na região inguinal e a dor no flanco podem ser experimentadas por causa da pressão aumentada em outras estruturas. Vamos falar agora de doenças que afetam as válvulas cardíacas. Então, as doenças que afetam as válvulas cardíacas é uma categoria de problemas que ocorrem secundários à incapacidade das válvulas causada por doenças. Por exemplo, febre reumática ou trombose coronária são doenças. Deformidade congênita ou infecção, por exemplo, a endocardite. Então, reforçar, as doenças que afetam as válvulas cardíacas é uma categoria de problemas que é secundária de um outro problema causado por doenças. Então, existem tipos de deformidades. Tem a estenose, a insuficiência e o prolapso. A estenose é o estreitamento ou constrição que impede a abertura completa da válvula e pode ser causado por tumores, cicatrizes ou depósitos anormais nas cúspides. A insuficiência é a conhecida regurgitação,
ocorre quando a válvula não se fecha apropriadamente, fazendo o sangue fluir de volta para a câmara do coração. E o prolapso, ele afeta somente a válvula mitral e ocorre quando as cúspides da válvula expandidas se abalam retrogradamente para o átrio esquerdo. Tipos de deformidades. Por exemplo, a febre reumática é uma infecção causada por bactéria streptocócica que pode ser fatal ou pode levar à doença cardíaca reumática, que é uma condição crônica causada por uma cicatriz e deformidade das válvulas cardíacas. Dois dos sintomas mais comuns são a febre e a dor articular. A febre reumática, ela geralmente é desencadeada por infecção que começa na garganta, que está infectada por estafilococcus, geralmente em crianças com idade entre 5 e 15 anos, danifica o coração em aproximadamente 50% dos casos. A febre reumática, ela também produz um processo inflamatório difuso, proliferativo e exudativo. Como é que é o perfil do paciente com a febre reumática? O perfil é uma criança ou adulto jovem com dor de garganta, seguidos de 2 ou 3 semanas, mais tarde vai começar o quê? Um aumento gradual de sintomas de dor migratória nos joelhos, ombros, pés, tornozelos, cotovelos e pescoço. Febre, acontecer febre de 37 a 39 graus, 37,5 a 39 graus, palpitações, fadiga, pode sentir também mal-estar, perda de peso, anorexia e todos esses sintomas, mal-estar, perda de peso e anorexia acompanhados de febre. As artralgias também podem estar presentes, costumam durar somente 24 horas, mas também podem persistir por várias semanas. Podem ser notados também nódulos subcutâneos nas superfícies extensoras e o paciente também pode apresentar coreia reumática, ou conhecida também como coreia ou dança de São Vito. Esse tipo de coreia, que nós conhecemos, pode ocorrer entre 1 a 3 meses depois da infecção estreptocócica e sempre é notada depois da poliartrite. E a presença da coreia reumática é uma manifestação da febre reumática aguda. Então, o que seria essa coreia reumática, ou coreia ou dança de São Vito? São movimentos rápidos, não intencionais e não repetitivos que podem envolver todos os músculos, exceto os ossos. Essa coreia pode durar uma semana ou vários meses, ou pode persistir por vários anos sem capacidade permanente do sistema nervoso central. E, como eu já falei, é uma manifestação da febre reumática aguda. Agora vamos falar um pouco sobre a cardite. A cardite é uma doença que vai afetar todos os estratos do coração, ou seja, epicárdio, endocárdio, miocárdio e pericárdio. Todas essas estruturas podem estar envolvidas e as válvulas cardíacas são afetadas por essa reação inflamatória. A lesão anatômica da cardite mais característica e potencialmente perigosa é a inflamação reumática. Ela é grave, causa uma consequência nas válvulas cardíacas, mais comumente nas válvulas mitral e aórtica. Agora, falando sobre a endocardite, especificamente sobre a endocardite bacteriana. Uma outra infecção cardíaca também comum, que vai ocasionar uma inflamação do endotélio cardíaco e danifica a válvula tricúspide, a aórtica e a mitral. Essa endocardite é causada por bactérias ou também o crescimento anormal das linhas de fechamento de válvulas previamente danificadas. Então, o que seria esse crescimento anormal? São fibras de colágeno que vão se soltar, causando uma ruptura da válvula, eles vão se soltar, causando essa ruptura da válvula. Isso vai resultar em embolização, que vai gerar um infarto no miocárdio, ou no rim, ou no cérebro, no baço, no abdômen e nas extremidades. Também a endocardite bacteriana pode ser causada pode ser desencadeada por pacientes que utilizam drogas injetáveis ou também que submeteram a cirurgia cardíaca. Então, esses pacientes, essas pessoas possuem um alto risco de desenvolver a endocardite. Outros casos também é a doença cardíaca congênita, a doença cardíaca degenerativa, como a estenose aórtica calcificante.
Procedimentos diagnósticos invasivos, ou seja, as derivações renais, catéteres urinários, catéteres prolongados, tratamento dentário também, que são oportunidades aumentadas para micro-organismos orais normais, ganhar entrada no sistema circulatório por via de estruturas orais altamente vascularizadas também são causas de endocardite bacteriana. Até 45% dos pacientes apresentam os seguintes sintomas musculoesqueléticos: artralgia, artrite, dor lombar e mialgias. A artralgia referida pelo paciente que possui endocardite bacteriana geralmente está localizada em articulações proximais. O ombro é o local mais comumente afetado, depois do joelho, quadril, punho e tornozelo. 50% dos pacientes podem evoluir somente com sintomas musculoesqueléticos, sem outros sinais de endocardite. Então, sobre a artralgia, são sintomas dolorosos que começam repentinamente em uma ou duas articulações, acompanhados por calor, sensibilidade e rubor. A artralgia é simétrica nos joelhos ou tornozelos. Geralmente, a rigidez da manhã não é tão prevalente nos pacientes com endocardite quanto aqueles com artrite reumatoide ou polimialgia reumática. Então, seria um ponto diferencial. Existem também, nos pacientes com endocardite bacteriana, as infecções osteoarticulares, que é uma apresentação inicial mais comum quando associadas à endocardite causada pelo uso de droga injetável. Então, essas infecções articulares, os pacientes que possuem endocardite bacteriana também sofrem de infecções osteoarticulares, que é a apresentação inicial mais comum da doença quando associada à endocardite causada pelo uso de drogas injetáveis. Então, isso vai acontecer geralmente em que locais? Na vértebra, no punho, nas articulações externo-claviculares e nas articulações sacroiliacas. São os locais mais comuns da presença de infecções osteoarticulares. Mas também o envolvimento de múltiplas articulações ocorre frequentemente. A endocardite bacteriana causa mudanças destrutivas na articulação sacroiliaca, resultado semeado da articulação pela embolia séptica. A dor será localizada sobre a articulação sacroiliaca e também pode o paciente referir mialgias, que ocorrem durante os períodos de febre. Essa mialgia é comumente referida na região da panturrilha ou a coxa. Também existe a mialgia na perna bilateral ou unilateral, que ocorre aproximadamente 10 a 15% de todos os pacientes com endocardite bacteriana. A dor lombar também é presente em pacientes com endocardite bacteriana. Para muitos, este é o principal sintoma musculoesquelético relatado. O paciente apresenta dor nas costas, mas a extensão diminuída de movimento e sensibilidade no local. Pode afetar somente um lado e pode ser limitado aos músculos paraespinhais. Essa dor é semelhante àquela associada com o disco lombar herniado. A diferença é que os déficits neurológicos são usualmente diferentes nos testes com endocardite bacteriana. Então, a causa da dor nas costas e da mialgia na perna associada à endocardite bacteriana, por que ele sente essa dor nas costas, isso não foi determinado. Outros sintomas raros de endocardite bacteriana: osteomielite, paqueteamento das unhas, tendinite, osteoartropatia hipertrófica, infarto ósseo e necrose isquêmica. Agora, falando um pouquinho sobre cardiopatia lúpica, tá? Ela é desencadeada pelo lúpus. O lúpus ele tem uma dor sistêmica, que é uma doença clínica de sistemas múltiplos associados com a liberação de um amplo espectro de autoanticorpos na circulação. Então, é um processo inflamatório mediado pela resposta imune do próprio corpo, por ter como alvo o coração e a vasculatura do paciente com lúpus. E existem também outras morbidades, a endocardite, a pericardite, miocardite ou uma combinação também dos três.
A endocardite do paciente com lúpus é uma dor característica substernal no tórax que varia com a postura, tornando-se pior ao reclinar-se e melhora também ao sentar-se ou curvando-se para frente. A miocardite ela é fortemente associada com a miosite esquelética do lúpus. Então, vamos falar agora sobre os defeitos valvulares congênitos e principalmente os defeitos mais comuns. Então, temos o defeito do septo ventricular ou atrial, que é a comunicação entre os ventrículos, a tetralogia de Fallot, que é a combinação de 4 defeitos, o canal arterial patente, que é a derivação causada por uma abertura entre a aorta e a artéria pulmonar, e a estenose congênita dos válvulas pulmonares, aórticas e tricúspides. Os defeitos valvulares congênitos são geralmente assintomáticos. Frequentemente eles não são diagnosticados durante a vida e são a principal causa de morte súbita em atletas, os defeitos valvulares congênitos. Então, a fonte utilizada para o áudio de hoje continua sendo diagnóstico diferencial e fisioterapia. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigada.